obrigada. Gente, meu nome é Natália Coelho, eu fui estudante de doutorado, de mestrado e doutorado da Universidade de Brasília, formei agora em janeiro, a minha orientadora foi a professora Ana Paula Aparecida Caixeta, enfim. E o título do meu trabalho é Observatório Literário de Eliane Brum, o romance Uma Duas, conduzido pelo conjunto de obra. Então, o que eu vou apresentar hoje aqui para o nosso simpósio é mesmo um apanhado geral de tudo aquilo que eu escrevi na minha tese, que a defesa foi realizada em janeiro desse ano, em 2022, está super quente, né? E para tentar compreender exatamente como que inicia essa pesquisa, por que eu quis estudar Eliane Brum, eu trouxe alguns outros dados importantes nesse início. Então, eu faço parte do grupo Epistemologia do Romance também, junto com o Itamar, a Vera e a Ana, desde 2015, mas eu não sou da literatura, eu sou jornalista por formação, tenho uma atuação de mais ou menos uma década na imprensa de TV aberta aqui em Brasília, eu sou do Distrito Federal, em uma emissora privada, passei pela Record, por jornalismo especializado de agronegócio, site, enfim. E desde então eu tenho uma observação do trabalho que a Eliane Brum realiza em âmbito jornalístico, a princípio, como um ponto de reflexão, de exceção, de lucidez no campo jornalístico. Então, a Eliane Brum, ela tem um trabalho que era completamente diferente daquilo que eu exercia no meu cotidiano. Então, por exemplo, sempre me intrigou muito o tipo de discursivo, de narrativa acerca da realidade que as TVs abertas propõem, que os rádios propõem, que o jornal propõe nesse jornalismo rápido, cotidiano, né, factual que a gente fala. Então, que é uma redução da realidade, que é uma simplificação da realidade. Então, a Eliane Brum, ela entra nesse espaço como uma exceção. Então, o trabalho dela me chama atenção ainda em âmbito jornalístico, e eu vou observando que, ao longo do que ela trabalha, ela vai quebrando critérios de noticiabilidade, regras de especificação editorial, de como você vai montar uma manchete, ou do tipo de tema que se expõe, né, que se dá publicidade nos jornais brasileiros, e eu vou entendendo que Eliane Brum, então, ela tem uma intenção que não é só jornalística, mas é uma intenção de pensar o humano, ainda em âmbito jornalístico. Ao passo de, pensando na carreira dela ao longo do tempo, e observar que existe um momento na história de carreira da Eliane Brum, de escrita, que ela entende que o jornalismo não cabe tudo aquilo que ela quer dizer, né? Aquilo que ela quer trabalhar. Então, ela promove uma transição de carreira, enfim, ela sai das redações, a última redação que ela passou foi da revista Época, e ela começa a escrever um romance, que é o romance Uma Duas, que é o meu objeto central de pesquisa. Então, essa frase é dela, há certas realidades que só a ficção suporta. Mas aí a gente vai entendendo qual é o motivo dela sair do jornalismo, né, e de pensar o humano. Então, o meu trabalho, ele puxa sobre essa questão de tentar entender o romance como uma janela da qual eu vou conseguir compreender esteticamente o trabalho da autora, puxando a partir do romance, né, da ficção, de um lugar onde ela tem uma abertura estética e ela consegue ultrapassar uma limitação ética do jornalismo, e que ela pode dizer várias outras coisas que ela estava impedida numa página de jornal, ainda mesmo sendo Eliane Brum. Então, o meu livro é Uma Duas, o foco da minha pesquisa, que se inicia no mestrado e se prolonga para o doutorado. Eu trabalho com essa primeira edição de 2011, e para quem não conhece o romance Uma Duas, é a história... O romance Uma Duas é um livro bem fininho, assim, contado na interpolação de 3 narradores, uma narradora que é a mãe, Maria Lúcia, uma narradora que é a filha, Laura, e uma narradora em terceira pessoa, que eu coloco como se fosse um desdobramento da própria Laura, porque o romance é um romance... Posso dizer que é metaficcional, no sentido de que ele é um romance dentro do romance. Então, é a história de amor e ódio de uma mãe e uma filha, de um relacionamento materno, em que a filha começa a escrever um romance dentro do romance com a intenção de matar a mãe. Então, nesse inteirinho a gente vai sabendo a história dela, as memórias de ambas, e a mãe enfrenta um câncer bastante agressivo, enfim. Então, ela trabalha como 2 temas centrais, a relação materna
e a questão do morrer natural no contemporâneo. Então, partindo disso, né, de tudo que eu disse, como é que eu organizo essa minha pesquisa? Então, a minha pesquisa, ela parte de uma pergunta que puxa um pouquinho do que eu estudei no mestrado, que é o que eu denomino de estética dos contrários. Então, eu coloco o que eu posso saber sobre o humano em uma duas, a partir da estética dos contrários. Então, o meu objeto de pesquisa é tentar demonstrar um percurso de entendimento do romance, a partir do que eu chamo de estética dos contrários, que eu vou explicar daqui a pouco, mas também por duas questões. A estética dos contrários e o outro é a reconstituição do Observatório Literário de Eliane Brum, que dá título à minha tese. Porque eu começo a compreender que o romance, enquanto o filho único da obra da autora, do conjunto de obra até então, né, ela tem 8 livros, mas eu pego 7 porque o último foi lançado ano passado, enquanto eu estava escrevendo, o romance é filho único, então ela tem livros de reportagem, livros de crônica, uma autobiografia, da qual eu não consigo compreender o que é o romance dentro do meu projeto, dentro do meu estudo, né, sem pensar no conjunto de obra. Então, eu chamo essa análise do conjunto de obra de Observatório Literário de Eliane Brum. E a minha pesquisa é feita dentro dos procedimentos teóricos da epistemologia do romance, tendo o sério Luderi, que é a nossa proposta metodológica, o jogo sério de ler romances, esse jogo entre o autor, a obra e o autor, a obra e o leitor, né, focando na estética enquanto uma disciplina filosófica que vai me ajudar a pensar o objeto enquanto uma criação da autora. Bom, então, aprofundando nesses dois pontos importantes do meu trabalho, que é a estética dos contrários e o observatório literário. Então, a ideia de contrário foi a palavra que eu encontrei, então, pensando desde o mestrado, para entender que tipo de movimento, aquilo que a Eliane Brum, a partir da história de Laura e Maria Lúcia, tenta trabalhar enquanto algo da nossa condição humana no contemporâneo, e que ela materializa naquela história. Então, contrários, para mim, é a tentativa e a impossibilidade do homem de se arrancar da sua própria condição. Eu uso como base uma ideia trabalhada por Hannah Arendt no livro A Condição Humana, da qual Hannah Arendt vai trabalhar aquilo que é da nossa condição, no sentido de pensar ali que o livro foi escrito em 58, um momento onde o ser humano estava tentando alcançar a Lua, colonizar Marte, enfim, aquela corrida armamentista da Guerra Fria, pensando no escopo dos Estados Unidos, né? Então, Hannah Arendt vai dizer sobre essa ideia humana de tentar superar o próprio humano. Então, assim, nós temos uma condição de labor no sentido de energia de vida e morte aqui, e a gente vai tentar superar a vivência na Terra para ir colonizar outros espaços, né? Então, o que é isso? Essa tentativa e impossibilidade de se arrancar da própria condição. Para mim, Eliane Brum, no romance dela, ela trabalha isso. Então, a ideia de contrários nasce desse ponto, a partir de uma ideia de movimento, de duas coisas que se tensionam o tempo inteiro, como um conflito. A criação estética se dá por conflito, eu acho que o professor Itamar falou isso ontem, né, no nosso grupo, e também pensando num ponto onde Costa Lima afirma que a ficção é um lugar onde você não postula uma verdade, mas você a põe entre parênteses, mais uma vez tentando quebrar essas questões, essas narrativas dominantes, e compreendendo dentro do próprio escopo do livro que ele não postula uma verdade sobre aquilo que ela quer trabalhar. Então, a ideia de contrários nesse sentido. Bom, a partir disso eu divido em 3 pontos de análise, para ficar mais fácil, né? Em 3 perguntas. Então, eu vou olhar o livro pensando, é possível que a palavra se arranque do corpo o conflito? É possível que uma filha se arranque da mãe? É possível que um ser humano se arranque da morte? E a partir disso eu vou fazer uma análise do romance, é a terceira parte da minha tese. Então, a primeira pergunta, tensionando palavra e corpo, pensando os elementos estéticos do texto, a forma com que ela escreve, a forma narrativa, a construção de metáforas. Eliane Brum é uma pessoa que ela trabalha muito a questão do corpo, do sangue, das vísceras. A primeira própria edição do livro é escrita em vermelho, né? Depois ela, por uma questão editorial, ela muda isso na segunda edição, mas a primeira edição é escrita em vermelho. Então,
é uma constituição dos efeitos ao leitor a partir do modo como ela escreve, né? Dos efeitos estéticos no leitor, da exploração do corpo, e também dos silenciamentos que podem levar à reflexão dessa dominação do corpo. Isso aqui também é uma forma de, uma das conclusões da minha tese, no sentido de que a Eliane Brum pensa essa questão da falência da palavra hoje, desse distanciamento que a gente tem de uma palavra que tenta, né, enquanto discurso, ser forte o suficiente para poder apagar tudo aquilo que a gente vive. Bom, a segundo ponto é possível que uma filha se arranque da mãe, no sentido de ser um entendimento acerca do conteúdo do romance mais visível, né, que é a relação maternal ali entre Laura e Maria Lúcia, para se pensar a condição humana feminina. Então, assim, o que a Eliane Brum trabalha em relação à romantização, de quebrar a romantização da maternidade, de pensar as relações das mulheres em relação aos homens, uma relação desigual, dentre outras coisas, né? Estou correndo para não perder o tempo. E a outra pergunta é: possível que um ser humano se arranque da morte? Também como um dos temas que o romance trabalha, que é um convite do próprio romance, Uma Duas, para se encarar o morrer natural contemporâneo hoje. Então, a questão do envelhecimento, a consciência do fim, o controle narrativo da morte pela religião, pela medicina, ela contesta essa questão de morrer cheio de tubos numa UTI, né? Pensando acerca da qualidade do fim de uma pessoa que aceita que vai chegar ao fim. E, enfim, o tabu em torno da eutanásia também. Então, a partir dessas três perguntas, eu vou observando todos esses pontos. E o Observatório Literário, como a segunda parte, como a segunda coisa que eu falo para chegar no meu objetivo na tese, é como eu falei, o Observatório Literário, esse termo é um termo usado dentro da epistemologia do romance. Nós temos um projeto coletivo de escritura de verbetes, de tudo aquilo que a gente utiliza, termos, expressões que vão nos dando um processo teórico de análise do romance, e o Observatório Literário era um dos termos que eu desenvolvi o ano passado no nosso segundo livro. Então, ele é uma metáfora usada a partir da epistemologia do romance para designar a criação e o pensamento do autor se desenvolvendo. É como se fosse um ateliê do artista, né? E ali ele observando, do alto de uma torre, por exemplo, pensando em Milan Kundera, como que as coisas vão se desenvolvendo, e ele observa a vida, a realidade, a partir das suas vivências, e vai transformar ou vai transgredir a partir da ficção. Então não é como a crítica genética, só que eu vou fazer uma busca de vestígios só pela busca, mas é procurar esses fragmentos, tudo aquilo, para tentar compreender como, no romance, ele transgride ou ele tenta pensar questões da condição humana. Então, o Observatório Literário, ele pode ser a partir de um projeto estético e escritura de ensaios já assumidos pelo leitor, ou pode ser como eu fiz com a Eliane Brum, que é uma busca de fragmentos a partir dos escritos, a partir das entrevistas, a partir das reportagens, de tudo aquilo que o autor vai deixando de vestígio, e que você pode olhar e pensar, poxa, isso aqui parece que pode ser um ponto de partida para a escritura do romance. Então, no meu caso, o Observatório Literário da Eliane Brum, para mim, é um olhar sobre a obra, sobre o conjunto de obra, dos 6 livros que ela escreveu até 2019, e o último, que é o Banzeiro Ocotô, uma viagem ao centro da Amazônia. Ela também tem, assim como o Itamar, um ativismo bastante forte de trazer uma outra narrativa sobre o norte do país. Esse livro acaba não entrando porque não dá tempo. Então, isso tudo também se transforma num corpus do meu trabalho, e eu vou tentando encontrar vestígios no conjunto de obra para tentar entender o romance e como que ela chega no romance, quais são as ideias. Então, que tipo de história e experiência pode ter suscitado a autora na criação estética de Laura e Maria Lúcia em Uma Duas? O que eu posso saber sobre o gesto reflexionante da autora? Por que ela decide escrever uma história nesses moldes, nesse formato? Né? E por que ela decide ir para a ficção? O que a trajetória dela me conta disso? Então, como a autora já intenciona uma liberdade estética autoral mais próxima da literária, ainda em terreno jornalístico? Porque uma das coisas que eu percebo também é que
antes dela ir para a ficção, ela já tenta forçar os limites jornalísticos para poder trazer uma escrita que pensa, uma escrita que se propõe, a partir de um gesto filosófico, em terrenos da reportagem, né? Então, a partir do modo do tipo de texto que ela escolhe, do gênero jornalístico que ela trabalha, da escolha política dos temas, né? Dos temas dos não ditos, das pessoas comuns. Então, o que o conjunto de obra me revela sobre esses contrários? Então, a partir disso, enfim, já caminhando para as conclusões, já fechando, o romance, eu penso que o que o romance Uma Duas não é nem ponto final, né? Mas é a pergunta que me leva para frente. Então, o que o romance Uma Duas ele pode refletir sobre as tentativas e, ao mesmo tempo, impossibilidade humana no contemporâneo. Então, Eliane Brum, uma autora do século XX, né, que escreve no século XX, no século XXI, que vai pensar aquilo que a gente vive, as nossas vicissitudes, enquanto uma mulher também, que vai pensar essas questões da maternidade e todos esses pontos específicos humanos de tentar burlar aquilo que é da nossa condição, sobretudo a morte. Então, pensando na falência da palavra, condição humana feminina e suas outras tantas pautas, a maternidade, o aborto, a sexualidade, a misoginia, o morrer contemporâneo no hospital, né? E como esse universo particular, então, da ficção, deixo a última pergunta, então pode me suscitar questões universais do humano. E é isso, gente. Muito obrigada.